Tem algo que você sempre sentiu, mas nunca teve coragem de dizer em voz alta. É como se alguém estivesse te segurando aqui. E hoje eu vou te contar quem te prendeu nessa Matrix e por quê, qual foi o motivo. E no final eu vou dizer a minha opinião sobre tudo isso. De acordo com correntes espiritualistas e ocultistas antigas, a realidade que você conhece não é a realidade verdadeira. E se isso fizer sentido para você, é porque sua alma já começou a lembrar. Matrix não é um jogo de computador, muito menos um filme. Na visão espiritualista, é uma rede vibracional emocional criada para manter a sua alma em estado de esquecimento. Ela prende você através de três coisas: medo, repetição e distração. De acordo com os textos gnósticos, eles descrevem os arcônticos como guardadores do ciclo. Não são físicos, não aparecem e não têm forma. São campos de consciência que se alimentam da nossa baixa vibração. Eles mantêm a alma presa no ciclo, encarna, esquece, sofre e repete. Tudo isso para manter o jogo rodando. E se você achou que parou por aí, ainda tem as três famílias e a engenharia da realidade. Agora eu vou tocar num ponto que muita gente tem medo de falar, mas vocês já sabem que eu não tenho. Eu sei do risco e vou colocar tudo aqui. Segundo várias correntes espiritualistas e ocultistas, existe um grupo concentrado de linhagens de poder que atuaria nos bastidores da matrix humana. Essas linhagens seriam responsáveis por manipular sistemas, crenças, narrativas e até ambientes energéticos que influenciam o inconsciente coletivo. E a primeira família que eu quero citar são os Rothschilds, os senhores do sistema financeiro. Ligações históricas com a formação dos bancos centrais seriam os arquitetos da economia global e, energeticamente falando, controladores do fluxo da matéria, dinheiro como mecanismo de aprisionamento, conectados ao arquetípico do controle pela escassez. A segunda família que eu quero citar são os Rockefellers, os engenheiros da saúde e da ciência oficial, relacionados ao surgimento da indústria farmacêutica moderna e ao modelo da medicina reducionista. Segundo correntes espiritualistas, responsáveis pela quebra do conhecimento natural e energético do século XX, conectados ao arquétipo do controle pelo corpo físico, saúde, doença e dependência. A terceira família é a família real, Windsor, ou líderes políticos centrais. Os controladores da narrativa global representariam a linha de autoridade, o governo formal que legitima as decisões das outras duas, energia vinculada ao simbolismo, rituais, poder de tradição associados ao arquetípico do controle pela obediência e identidade nacional. Bom, e o que une essas três famílias? De acordo com correntes, todas trabalhariam em conjunto em uma agenda de manutenção da Matrix, seja política, econômica, espiritual ou energética. Criaram sistemas, educação, mídia, saúde, política, que mantêm a humanidade desconectada da sua natureza multidimensional. E tem mais, usariam o medo, a desinformação e a distração como ferramenta de controle. E tudo isso faria parte da chamada engenharia da realidade, onde se controla o que a humanidade acredita, se controla o que ela consome e se controla para onde ela olha. E é nesse ponto que os espiritualistas trazem a ideia dos arcontes como consciências manipuladoras energéticas, inspirando esses grupos a manterem a Matrix ativa. Entendeu? De acordo com várias correntes espiritualistas e esotéricas, antes de reencarnar, a alma aceita vir, aceita esquecer, aceita experimentar densidade e aceita passar por desafios profundos no plano físico. E agora você deve estar se perguntando, mas por que a alma aceitaria tudo isso? E é aqui que entra o ponto polêmico e oculto, a Guerra de Orion. Se você achou que a Guerra de Orion era coisa de filme, várias correntes espiritualistas e ocultistas citam a Guerra de Orion. Segundo diversas correntes, houve um conflito gigantesco, não só bélico, mas vibracional, envolvendo sistemas estelares como Orion, Sirius, Pleiades, Andrômedas, e você achando que isso era coisa de filme. De um lado dessa guerra, consciências que buscavam expansão, liberdade e evolução. Do outro lado, consciências que buscavam controle, hierarquia e dominação energética. E esse conflito é considerado o estopim da queda de vibração, da divisão das linhagens estelares e da criação de estruturas de controle da consciência. E onde é que a Terra entra nisso tudo? A Terra teria sido escolhida como um terreno neutro, um terreno escola, um lugar de reconciliação kármica e evolução forçada, onde facções interessadas em controle da consciência poderiam atuar. Por isso, segundo algumas correntes espiritualistas, a alma aceitou vir para a Terra como uma forma de continuar seu processo
pós-Orion. E o acordo? O acordo seria vir com a consciência reduzida, o véu do esquecimento, passar pelo processo de encarnação e reencarnação, aprender através da limitação e tentar evoluir em um terreno onde a dualidade é máxima. Ao mesmo tempo, forças remanescentes da Guerra de Orion que buscavam controle teriam influenciado sistema de crenças, estruturas políticas, estruturas energéticas e até a própria Matrix da Terra. Por isso o acordo parece aprisionamento, mas na visão espiritualista, a alma vem por escolha, só que dentro de um jogo com regras muito rígidas. E agora você me pergunta, por que você está aqui? Correntes espiritualistas dizem que você encarnou aqui para uma missão simples, porém brutal. Criar luz dentro da densidade, despertar dentro do caos, lembrar quem você é sem nenhuma memória. E te digo mais, só almas fortes topam esse jogo. Por isso, você sente que não é daqui. Agora eu vou deixar para você 8 sinais para saber se você está saindo da Matrix. Se isso está fazendo sentido para você, preste atenção nesses sinais. Você questiona tudo, absolutamente tudo. Sente que o mundo tem algo desalinhado. Você vê manipulação onde antes via normalidade. Não se encaixa em conversas rasas. Tem a sensação de que algo está chamando você. Isso não é loucura, é memória. Agora eu quero te falar o que eu realmente penso. Sim, existe a Matrix, mas ela não é só essa realidade física que você enxerga com os olhos. Ela tem camadas e cada camada cria um nível de aprisionamento diferente. E a primeira camada é essa daqui, o mundo físico, onde você acorda, paga boleto, trabalha, briga na internet, discute com o político, torce para o lado A e B e acha que está decidindo alguma coisa, mas não está. Tudo isso são distrações, narrativas plantadas, jogos emocionais, conflitos fabricados. Enquanto pessoas estão brigando por ideologias, defendendo bandeiras, discutindo quem está certo ou errado, as camadas superiores da Matrix seguem intactas, movendo peças. Porque lá em cima, ou em qualquer lugar além daqui, tem gente jogando o jogo de verdade, os dominadores, os manipuladores, os que puxam os fios. E eles não precisam usar força, a estratégia é simples, te distrai, te cansa, te confunde e te mantém vibrando baixo. Porque quando você está preso no caos do dia a dia, você não questiona, você não observa, você não desperta. E agora vem a parte que ninguém quer que você descubra e que eu já venho falando nos meus vídeos. A única forma de você romper a barreira da Matrix é elevando a sua vibração acima de 500 Hz. É quando você sai do medo, da raiva, da culpa, da vergonha e começa a vibrar em amor, coragem, consciência e verdade. E tem mais, quando uma pessoa desperta é como se ela empurrasse a malha ao redor, despertando outras pessoas, é um efeito dominó. E é por isso que eles trabalham tanto para te manter distraído. Porque toda vez que alguém acorda, eles perdem um pouco mais o controle. E é por isso que despertar é perigoso e ao mesmo tempo libertador. E quando você começa a lembrar, a Matrix não tem mais poder sobre você. Se esse vídeo ressoou, é porque você é um dos que estão começando a ver as rachaduras. Comente aqui embaixo, estou despertando para eu saber que você sentiu. E tem mais, a Matrix não teme os acordados, a Matrix teme quem desperta. E desperta os outros. E lembre-se, ninguém vai caminhar por você, mas eu vou caminhar com você. Eu estou aqui. E vou continuar trazendo conteúdos que rasgam o véu e dissipam a ilusão. Tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir.